Hoje concentrou todo mundo aqui praticamente, uma parte só. Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Fala de novo. Bom dia. Tudo bem, o pessoal está aí, né? Gênesis 32, a gente vai continuar hoje. Quem está no slide, acho que a gente parou no 10º slide semana passada. Os versículos 14 a 20. Se você puder abrir sua Bíblia aí, Gênesis 32. Vamos continuar a partir do versículo 14. Pode retornar um pouquinho, acho que é anterior, se não me engano. Antes ainda. Lá no versículo 14. Voltar um pouquinho ainda. Versículo 14, né? Aí, beleza. Antes, vamos só orar mais uma vez. Diga a direção do Senhor. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por mais uma vez. Temos o privilégio, Pai, de estarmos juntamente com a tua igreja, juntamente com o teu corpo, essa parcela do corpo se reúne nessa casa, nessa manhã. Vem direcionar, Pai, tudo aquilo que formos falar, que possa vir diretamente dos céus, aquilo que o Senhor tem reservado no seu coração para nós nessa manhã. Que venha de fato ao encontro dos nossos corações, para que venha nos moldar, Pai, ao teu caráter. Possamos sair daqui melhor do que entramos, assim como o Senhor já falou conosco no louvor. Fala também através da tua palavra, Pai, que ela possa sempre, Deus, nos discipular, nos ordenar, nos fazer pessoas mais e mais parecidas ao nosso amado irmão mais velho, né? Que é o teu primogênito, o teu unigênito, é Cristo Jesus. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Antes da gente começar, eu queria só fazer uma observação. O Maurílio está sendo patrocinado pela Ferrari, né? Certamente esse aqui foi presente da esposa, tá com cara, né? Pode falar que foi a esposa que deu de presente, ela que escolheu, tem bom gosto, né? Só chamou atenção, não, é muito bonito, viu? Aí, tô falando, né? Esposa tem olhar clínico, né, José? Eles, brincadeiras à parte, vamos retomar? Só fazer uma recapitulação. O Fábio tinha trazido um ensino a respeito do capítulo 31. Nós vimos lá que Jacó foi orientado por Deus a retornar à terra dos seus pais, lá em Berseba. No meio do caminho, então, Labão, seu tio, o persegue. Ele é aconselhado, só que Labão é aconselhado pelo próprio Deus a não proferir palavra nem de bem nem de mal contra Jacó. E ao final do capítulo 31, nós vemos que eles fazem uma aliança, né? Cada um fica para o seu lado e Jacó continua a sua jornada até o retorno à casa de seus pais. Só que no meio do caminho ele lembra que possivelmente vai passar pela terra de Edom e se encontrar com seu irmão Esaú. E aí ele prepara todo um estratagema para esse encontro, né? Já no começo do capítulo 32 a gente percebe o que ele estava em mente. A gente viu dos versículos 1 até o versículo 13 que Deus fala com ele novamente, né? Ele, ao entrar naquele caminho, ele se encontra com os anjos de Deus, tanto que chama aquele lugar Manaim, 2 acampamentos, o seu acampamento, né, com sua família, aqueles 2 bandos que ele criou, e mais o acampamento do Senhor, o exército de Deus que estava acampado naquele lugar também. E ele então prepara, já sabendo que ia encontrar com seu irmão, né? Ele receoso, o seu irmão certamente já tendo o jurado de morte, ele começa a fazer suas fábulas, né? A construir os seus planos ali. E a gente vê que, semana passada, a gente terminou no versículo 13, em que ele faz o seu plano e só pede para Deus abençoar. E a gente até faz começou a aprofundar um pouquinho a respeito disso, fazendo essa divisão. Praticamente deixam
sem antes consultar a Deus, né? A gente vai levando a vida no automático, né? E quando muito a gente só pede para Deus abençoar, Senhor, eu quero fazer uma faculdade, não sei, ou então investir na vida do meu filho, e a gente já apresenta praticamente o plano pronto para Deus, né? Só pede para o Senhor dar o aval dele para nós. Foi isso que o Jacó fez aqui também. E ele continua ainda: tinha esquecido a sua oração, estava fazendo um Deus do seu presente, confiava mais em alguns animais do que no Senhor, a quem acabava de se entregar. Quantos de nós somos assim? Confiamos em nossos próprios planos e apenas pedimos o aval de Deus, sem depender totalmente dele. Mas o que está claro é que isso não dará resultado. Muitas vezes sentimos-nos satisfeitos quando acrescentamos oração aos nossos planos, ou depois de termos empregado todos os meios lícitos e pedido a Deus para os abençoar. Quando é este o caso, as nossas orações são quase de tanto valor quanto os nossos planos, visto que confiamos nelas em vez de dependermos de Deus. Devemos ser levados realmente ao fim de tudo, quanto o que eu tenho alguma coisa que fazer, porque antes disso, Deus não pode se manifestar. Todavia, nós nunca podemos chegar ao fim dos nossos próprios planos até sermos levados ao fim de nós próprios. Profundo isso, né? E olha, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, quando eu estava meditando a respeito dessa parte em específico, né? Dessa questão de nós colocarmos nossos planos diante do Senhor, porque aqui a gente percebe Jacó fazendo os seus planos e pedindo para Deus abençoar, e Deus ainda teve misericórdia, falou: olha, eu vou ter que fazer alguma coisa com a vida desse Jacó aqui, porque meu plano passa por ele, e aí a gente vai ver o que aconteceu nos próximos versículos. Mas o que mais, assim, me chama a atenção é quantas vezes nós fazemos isso, e assim, convivendo às vezes com outras pessoas, que mesmo Deus tendo misericórdia, as pessoas conseguem se desviar por conta dos seus próprios planos, né? E aí o grande problema que a gente tem. A Ana deve lembrar, a gente passou por um processo, acho que a Dairinha deve lembrar também. A gente passou por um processo de constante oração por a vida de uma pessoa muito querida no nosso meio, para que ele fosse abençoado na vida profissional. Ele queria muito passar num concurso público. E aquela era assim, era ele e a esposa, né? Um casal exemplar, sempre na igreja, tinha vida voltada para o Senhor, coração quebrantado. E a dedicação dessa pessoa era uma coisa impressionante, né? Às vezes, a ponto de, às vezes, a gente, olha, vamos ir para algum lugar, ter um momento de lazer, e a gente falou, vamos passar um final de semana, alugar um sítio, alguma coisa assim. E às vezes a gente, pessoal, se divertindo, essa pessoa em especial que estava focada naquele plano, naquele projeto, ele se ausentava, de repente sumia, falava, cadê? Ah, está estudando. Ia para um lugar isolado, ia para o carro, ia para um quarto e ficava lá durante horas, porque era o plano. E constantemente, olha, vai passar, né? Se dedicando. E a igreja em cima daquilo, era um projeto que praticamente a igreja toda tinha incorporado como seu. Deus abençoe a vida daquele homem. Queridos, foi tão somente ser aprovado no concurso, passado pouco tempo, as conversas começaram a mudar. A gente percebeu e falou, olha, está diferente, parece que não é a mesma pessoa mais. E aí naquela coisa de cada hora estar no lugar, por conta do concurso, ou esses dias, já faz um tempo, eu confesso, mas fui conversar, apostatou da fé de uma tal maneira, a ponto de zombar da fé que temos. De rir. Olha, você acredita nisso ainda? Mas... E aí o cuidado que a gente tem que ter com relação a esses planos. Porque uma coisa, se os planos vêm do Senhor para nós, né, e a gente tão somente se coloca no lugar certo, para que Deus abençoe aquele plano que Ele já tinha premeditado para a nossa vida, as coisas vão deslanchar. Agora, quando eu começo a confabular os meus planos e só peço para Deus abençoar, Deus pode até ter vontade naquilo. Pode não ser a vontade genuína de Deus, mas a permissiva nos deixa levar. Deus vai nos conduzindo e, às vezes, em certo momento, Ele até
conserta aquele desvio, né? Até nos leva novamente para o caminho. Mas se eu fizer daquilo, e aí vem o alerta, né? Porque são coisas lícitas, não tem problema nenhum desejar passar num concurso público, adentrar numa faculdade. Agora, se aquilo se torna um ídolo na minha vida, se aquilo se torna algo muito maior do que o próprio Deus que eu sirvo, aí não tem porquê. E, queridos, está uma coisa assim, das conversas, né, das últimas conversas que eu tive com essa pessoa em especial, chega a dar medo, porque ri, zomba da fé. Então, assim, literalmente, aqueles que apostataram da fé. Eu ainda tenho muita fé de que um dia vai recobrar consciência, né? Dá tempo para todas as coisas. Mas, infelizmente, deixou tomar-se, né, por aquele plano pessoal, aquela realização pessoal, em detrimento de algo certamente muito maior que Deus tinha para a vida dele ali. Então, esse é um cuidado esse é um cuidado que a gente tem que ter na nossa vida. Se aquilo toma uma tal proporção que se torna um ídolo, né, vai suplantar pedindo para Deus que venha livrar ele da mão de Esaú, aí ele prepara os presentes. Teve uma certa feita, a gente tendo uma oportunidade de pensar juntos, aí nós falávamos sobre os presentes de Deus e a presença de Deus. E como nós queremos os presentes de Deus, e às vezes o que Deus tem para nós é a presença dele, que é muito mais importante do que os presentes. Um outro ponto que eu queria trabalhar aqui a ideia juntamente com vocês e pensar juntos é a vida de Jacó não era fácil diante das portas que ele abria. Nós podemos ver que Jacó, ele era um enganador, ele era usurpador, isso? Essa palavra é meio complicada, assim é difícil. E ele vai abrindo essas portas. Ele viveu isso dentro da casa dele, de barganha, de enganação, uma porta que ele abriu. Quando ele tem a oportunidade de fugir de casa, por causa dessa porta que ele abriu, ele vai viver a mesma situação com outras pessoas, porque ele abriu essas portas. Nós, no nosso convívio, agora eu queria trazer o assunto para dentro da família, marido e mulher e filhos. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu vivi isso dentro da minha casa. Já comentei algumas vezes aqui, né? Eu sou Maurílio, mal, e eu era bem mal. Não sei se é por causa da religiosidade, ou se era por causa do Maurílio mesmo. Muito rude, muito firme, falava até o que não devia se falar, achando que eu estava num processo correto. E com isso, ia abrindo as portas, abria a porta. De repente me via, já, entendeu? Não olhando com os mesmos olhos para minha esposa, e nem ela com os mesmos olhos para mim. E do mesmo jeito estava caminhando, eu, no meu relacionamento com meus filhos, por causa de portas que eu fui abrindo. Aí, em dados momentos, para apaziguar a situação, a gente investe em presentes. Até a hora, fala: Deus, eu determino, está amarrado em nome de Jesus, e por aí vai, né, com essas orações fabricadas, para que Deus venha intervir, mas não acreditando tanto nisso, você começa, compra um presentinho aqui, tenta agradar de cá, para apaziguar a situação. Mas em dado momento em que o Espírito Santo entra e faz morada de verdade, e as coisas começam a acontecer, essa casa que era, em certos momentos, um meio de guerra,
em que em certos momentos tudo caminhava por uma discussão, por causa das portas abertas, a gente começa a perceber essas portas sendo fechadas e vira um ambiente de paz, porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento, e ela guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Não é verdade, minha pretinha? E eu queria pensar isso com vocês aqui, trazendo desses acontecimentos de Jacó, porque em certos momentos não são diferentes dentro da nossa casa, não são diferentes. A gente arruma cada situação e fala: puxa, está brigado comigo porque eu fiz isso, eu fiz isso e fiz isso. Eu preciso achar um jeito de apaziguar isso. Está entendendo? Era isso, Gabriel, obrigado. Passou aquela noite no arraial. Então ele começou a dar cabo das suas intenções ali, colocar o seu plano em prática. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque, que quer dizer desembocador. A partir dali a vida dele, né, mudou, tem todo um aspecto espiritual aqui também. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. O que Macintosh fala aqui, que é bacana, dá para separar lá do livro dele. Quando Jacó acabou de pôr em ordem todos os seus preparativos, ficou só. Ficar a sós com Deus é o único meio verdadeiro de se chegar a um conhecimento justo de nós próprios e dos nossos próprios caminhos. Seja o que for que pensamos de nós próprios e o que o homem possa pensar de nós, a grande questão é saber o que Deus pensa de nós. Só isso tem valor eterno. E a resposta a essa pergunta só pode ser ouvida quando ficamos sós. Longe do mundo, longe do eu, longe de todos os pensamentos, argumentos, cálculos, emoções da natureza, eu só com Deus. Deste modo e só assim podemos obter um juízo correto de nós próprios. E a gente vai ver nos próximos versículos como isso acontece. E de fato isso é muito verdadeiro, queridos. A gente vive hoje num mundo de muita aparência, né? Na verdade a carne sempre foi essa questão de você querer mostrar uma coisa que de fato não é. E hoje as mídias sociais, né, aumentaram isso, né, de forma exponencial. Você mostrar uma coisa na mídia que na verdade você não vive no seu dia a dia, na sua realidade. Né? E há uma coisa interessante aqui, eu já falei, né, em outras aulas nossas, a respeito desse ponto que Macintosh fala, né, que há 3 maneiras de você se conhecer. Né? 2 delas equivocadas, porque não tem valor eterno, e uma sim, verdadeira, porque de fato tem valor eterno. A primeira é o juízo de valor que nós fazemos a respeito de nós próprios. Né? E como nós nos supervalorizamos às vezes, ou às vezes também nos subvalorizamos, né? A pessoa tem às vezes a autoestima muito baixa, né? Não consegue, e uma vez eu conversei com, estava aconselhando uma pessoa, faz tempo isso já, hoje é dia de lembrar coisa antiga, que ela não conseguia compreender a graça. E por várias vezes conversando, falou, não, mas não pode, como
Deus pode me perdoar por tudo que eu fiz. E aí foi relatando, falava. Querido, Deus te perdoou, pode ficar tranquilo. Não entrava na cabeça. E aquela coisa assim, olha, você hoje se tornou filho, você alçou uma condição espiritual diante de Deus, de se tornar cordeiro com Cristo, mas não entrava na cabeça da pessoa. E constantemente, né, a gente tinha que conversar, voltava a falar, mas não entrava. A autoestima baixa, não conseguia receber essa revelação. Não sei como é que está hoje, né, mas... Ou então, às vezes, que é o mais comum hoje, que eu vejo, principalmente por conta das mídias sociais, você se supervalorizar, né? Você se colocar num patamar, poxa, como eu sou bom, né? Como conquistei várias coisas. Né? Isso para Deus, queridos, não tem valor eterno em nenhum momento. Né? E outra coisa é aquela imagem que nós construímos para terceiros, né? O que as pessoas pensam a nosso respeito. E vai nesse mesmo equívoco. Né? Às vezes a gente consegue construir de tal maneira uma imagem que é transmitida para terceiros, que em hipótese alguma corresponde àquilo que de fato é a realidade da nossa vida. E esse é o que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é fácil nós enganarmos terceiros, né? É fácil a gente às vezes construir uma coisa, né, Mauri, fora de casa, que, na verdade você acabou de compartilhar isso agora, né? Na verdade, dentro de casa, né, vai perguntar para a patroa, vai perguntar para a esposa, vai perguntar para os filhos, mas que pai é esse, né? Ou que marido é esse? Esse eu não conheço. Porque dentro de casa a realidade é um pouco diferente. Agora, a terceira via, essa sim, essa tem valor eterno. E essa a gente só consegue nesse encontro, face a face com o Senhor. É nesse momento, queridos, que o Senhor nos revela de fato quem somos. Que a gente começa a olhar para a gente e fala, poxa, eu sou isso, né? Que Adão fez, né? Olha, vamos pegar folhas aqui para, né, cozer roupas para nós, porque para quê? Para tampar não as partes, né, que estavam expostas ali do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual a gente tem que enxergar. Nossa, agora Deus vai ver o que a gente fez, a gente vai ver quem nós somos de fato. E olha o quanto que Deus é sábio, né? Aqui a gente vai ver isso. Né? Com Adão foi assim, com vários outros episódios com personagens da Bíblia, foi da mesma forma. É Deus que se dirige à pessoa e praticamente assim, coloca a pessoa numa situação tal que não tem como senão a pessoa falar, externar aquilo. Deus quer que a gente vomite isso, né? Bote isso para fora. A gente vai ver isso aqui, vou citar uns outros personagens que isso aconteceu também. Queria só contribuir um pouquinho nessa manhã. Sabe qual é a realidade nossa, irmãos? Nós temos dificuldade de ficar sozinhos. Nós temos dificuldade de ficarmos a sós conosco mesmo nesse mundo de hoje. Nós sempre estamos procurando alguma coisa que preencha algum tipo de coisa na nossa vida. Quantos de nós aqui, irmãos, conseguem ficar com você mesmo, sem dormir? Estou falando cochilar, não. 2 horas. Só você e você, ou só você e Deus? Nós temos essa dificuldade, irmãos. Essa que é a verdade. O mundo hoje tem uma oportunidade de olhar para a sua vida e verificar uma coisa que acontece. Ou a gente entra num estado de solidão, que é, mesmo que esteja cercado por todas as pessoas, nós nos sentimos sós, ou a gente entra na solitude, que é encontrarmos conosco mesmo e reverenciarmos a Deus nesse momento. O grande detalhe da nossa vida é o que nós estamos fazendo conosco. Nós estamos tão agitados, irmãos, que sabia que a gente tem dificuldade de ouvir o Senhor? E é nesse momento em que os presentes se vão, em que as oportunidades vão embora. Você nunca negociou com Deus que se Ele te desse uma coisa, seria fazer algo durante a vida toda e você falhou na primeira semana? Ou foi só o pastor que fez isso? Tem alguém aqui que já falou, Senhor, eu serei diferente. Deus vai lá, abre o que você precisa. E na primeira oportunidade você, mas eu acho que eu não orei, não foi com tanta força assim. Então o que acontece conosco? Nós precisamos entender que o Senhor quer que a gente se silencie para ouvi-lo. Entrar dentro do quarto, estar num vale com Ele, a ponto dele tocar em nós, irmãos, não adianta, não vamos vencer o Senhor. E aí, o que a gente precisa aprender essa manhã? Senhor, eu preciso me calar para te ouvir. Já conversou com alguém que não deixa você falar? Como é que é?
A pessoa fala, você vai falar, ela fala. Irmãos, não há diálogo nisso. E sabe que às vezes nós estamos desesperados com o Senhor? Nós estamos enviando a Deus presentes, e às vezes são as nossas orações, sabia disso? Senhor, recebe. Irmão, na verdade você está lá no fundo falando, me dá, Senhor. Estou te adorando. Eu canto na igreja, eu toco, Senhor, mas eu preciso. Irmãos, ou a gente foca a nossa vida na presença, ou as propostas vão nos arrancar desse lugar. É difícil, irmãos. É difícil porque a gente olha para cá, eu me vejo. Tem algum irmão aqui que não se vê? Não há problema. Mas em algum personagem bíblico nós somos nós. E esse aqui está escancarando quem somos nós. Esse envio de coisas, essas ondas de amor, já viu o que Jacó fez? Foi ondas de amor. Na verdade o que ele queria? Não morrer. É isso que nós fazemos todos os dias. Nós mandamos ondas de amor para que o Senhor apazigue em nós essa ira. Irmãos, a ira que nos levava para o inferno foi retirada pelo sangue de Cristo. O que acontece conosco agora é, nós temos dificuldade de ter intimidade com Deus a tal ponto de, antes de começar alguma coisa, dizer para Ele, Senhor, eu quero consagrar o Senhor. Estou falando porque eu estou em casa, a gente vive isso, irmãos. Às vezes a gente começa um projeto, às vezes precisa pessoal, você diz, Senhor, me abençoe, mas você não pediu ao Senhor o que era para fazer. Então essa manhã o Senhor está nos mostrando que a gente precisa desse momento, às vezes conosco mesmo. Às vezes a Bianca brinca comigo, irmãos, mas é verdade. Ela me tem um diagnóstico sobre a minha vida. Ela diz assim, pastor, você pastor, ó, preto, você é autista. E eu acho isso legal. Por quê, irmãos? Não é nenhum preconceito com relação a isso não, porque a gente trabalha na área da educação, sabe exatamente o que é isso. Mas que às vezes eu fico comigo mesmo 2 horas sem fazer nada. Ah, pastor, você está à toa. Não, filho, estou pensando em mim, nas coisas que preciso fazer, e às vezes eu fico com um chaveiro na mão, rodando. Bianca está lá, sem internet, sem nada, sem ligar a TV, sem nada, irmão, estou rodando. Às vezes eu fico na beira da blusa, tem essas beirinhas da blusa que tem? 40 minutos. Não, pastor, você está perdendo tempo. Você podia estar produzindo. Sabe qual é o nosso problema? Achar que produzir é que vai trazer resultado para a nossa vida. Sabia que você precisa de um momento só você e você? Para alinhar inclusive seus pensamentos? Para inclusive escutar o Senhor, ler a palavra e não ficar falando nada, porque a gente tem um costume, irmão, de ler a palavra e ficar para o Senhor. E ali, ó. Você já parou para ouvir o Senhor falando através da Bíblia para você, sem você falar nada? Então, em BV, precisamos alcançar esse lugar em Deus, de que Ele fala conosco e que nos dê instrução, e parar de que as nossas orações sejam ondas de amor, que na verdade lá no fundo você está dizendo, Senhor, o Senhor é bom, mas eu preciso pagar minhas contas. O Senhor é bom, mas eu preciso comprar um carro novo. O Senhor é bom, mas eu preciso de um novo procedimento. E aí vai, irmãos, essa levada, porque infelizmente o mundo está nos cozinhando, e a gente nem está percebendo. Então vamos ficar atentos, porque para mim valeu a pena olhar para lá e ver um Jacó, que ainda precisa ficar sozinho e ter um encontro com Deus. É muito mais valioso sair manco de um encontro do que mandar ondas de amor ao Senhor. E é isso que a gente precisa tentar essa manhã. O que eu acho assim, que não raro acontece na nossa vida também, é que a gente evita, né, pastor, o estar sozinho com o Senhor. Porque justamente a gente sabe que vai acontecer o que aconteceu com Jacó aqui. A gente, na hora que se vê sozinho com o Senhor, é natural. Vem a revelação, o Senhor nos mostra quem nós somos, o Senhor mostra onde a gente tem que ajustar, acertar, arrepender, perdoar. E às vezes a gente evita isso porque sabe que é a hora do conserto ali. Próximo slide, só para a gente aprofundar um pouquinho a respeito do que a gente está falando. Quem que está lá? Pedro, por favor.
versículos 25 a 29. E vendo este, Jacó, não prevalecia contra ele, o anjo com relação a Jacó, né? E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Olha que coisa interessante, a gente vê, e aqui praticamente todo mundo é uníssono no sentido de dizer: olha, esse aqui é uma teofania, é o próprio Cristo que se apresentou a Jacó, que lutou contra ele. Ô Pedro, pode passar para o próximo slide, só para a gente ver os comentários aí. Obrigado. E é interessante o que Deus nos permite certas vezes acontecer conosco, porque assim, Jacó lutando contra o próprio Cristo, né? Deus presente ali. E às vezes a gente tem essa impressão de que a gente está lutando contra Deus e vencendo, né, Maurício? Essa expectativa, nossa, a minha carne vai vencer, a minha vontade vai prevalecer, aquilo que eu penso é melhor do que o Deus pensa para mim. E às vezes Deus vai nos dando corda, né? Até o momento que Ele dá o checkmate. Olha, eu vou ter que mostrar a soberania. E foi isso que aconteceu com Jacó. E olha interessante o comentário. Notemos que não foi Jacó quem lutou com o varão, mas um varão que lutou com Jacó. A iniciativa partiu de quem? Do varão. Se sou eu quem luta com o outro, é porque pretendo dele alguma coisa. E isso é verdade. Se fosse Jacó quem tivesse tomado a iniciativa, era de Jacó ali. Ele falou: olha, esse cara me deve alguma coisa, eu preciso arrancar dele alguma. Não, mas foi o próprio anjo de Deus quem tomou a iniciativa de lutar contra Jacó. Se pelo contrário, que ele termina falando aí, é outro que luta comigo, é porque deseja conseguir alguma coisa de mim. Ora, no caso de Jacó, isso não está aí, né? Está aqui. O objetivo divino era levá-lo a ver a criatura pobre, fraca, inútil e que ele era. E quando Jacó resistiu tenazmente ao tratamento divino, o varão tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. A sentença de morte tem que ser lavrada sobre a carne. O poder da cruz tem que ser compreendido antes de podermos andar firmemente com Deus. Até aqui ele havia se agarrado com seus meios e caminhos, mas agora é elevado a dizer: não te deixarei ir. Deus lutava com Jacó para o levar a este ponto. Já vimos que, quanto ao poder de Jacó na oração, tão depressa pronunciava algumas palavras a Deus, mostrava logo o verdadeiro segredo da independência da sua alma, dizendo: eu aplacarei quem? Esaú com o presente. Ou seja, o presente tem mais poder do que o próprio Deus. Assim somos todos nós, queridos. Sob a forma plausível e aparentemente piedosa de usarmos meios, nós realmente encobrimos a infidelidade dos nossos próprios corações enganosos. Pensamos que estamos esperando em Deus para abençoar os nossos meios, ao passo que, na realidade, o afastamos confiando nos meios, em vez de dependermos deles. E olha que engraçado, né? Como é o tratamento de Deus para com as nossas vidas. Se a gente perceber, lá no versículo 29, no slide anterior, está falando assim, Jacó, 28, aliás, 27, perdão. E disse-lhe, isso Deus perguntando para Jacó: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Se a gente vê a questão do tratamento de Deus com as nossas vidas, é algo assim, cheio a ser quase um grande psicólogo, né? Teve uma vez, eu acho que, se não me engano, foi no contexto, o pastor tinha testado positivo para o Covid, né? E aí era a vez dele trazer a palavra, né? No estudo, na próxima aqui. Aí a gente aqui no grupo aqui, rapaz, o pastor não vai, e avisou a gente, era domingo, assim, 8h30 da manhã. E aí a gente vai de lá, o que a gente já falou hoje? E Deus tocou fortemente no meu coração para trazer uma palavra que eu tinha
falado muito tempo atrás a respeito da vida de Pedro. E eu lembro que essa palavra lá, quando Deus confronta Pedro, né? Pedro, tu me amas, e aí tratando a questão do verbo que estava lá no grego. O que é engraçado naquela situação é assim, o Senhor montou todo um contexto psicológico até, para levar Pedro para as mesmas situações que ele vivenciou durante todos aqueles 3 anos andando com o Senhor, para que o Senhor pudesse o tratar naquele momento, com os mesmos problemas que ele passou, com as mesmas confrontações, para chegar a uma mesma conclusão. Pedro, não depende de você. E outra, Pedro, tá bom do jeito que você tá. A única coisa que eu quero que você faça para mim é ser fiel ao propósito. O seu amor por mim, que ele fala, Senhor, eu não te amo com amor ágape, né? Eu te amo com amor filéu, que é um amor mais ou menos. Jesus falava para Pedro, esse amor para mim me basta. Porque na verdade não está você para mim, está no que eu penso a seu respeito. O Senhor está fazendo a mesma coisa com Jacó aqui. Lá em Gênesis 27, versículos 18 e 19, a gente percebe que essa pergunta que o Senhor fez, né, para Jacó, é a mesma pergunta que o pai dele fez para ele. Quem é você? Só que naquele contexto, o que ele faz? Se transfigura. Olha, eu sou Esaú. Aqui não tinha como mais ele falar, eu sou Esaú. E o que eu queria chamar a atenção, queridos, essa questão do tratamento com o Senhor para as nossas vidas, tem algo de glorioso nesse negócio. Uma questão simples. Primeira coisa, estar só com Deus. Segunda coisa, quando o Senhor nos pergunta quem somos. E aí vai de nós. Será que de fato a gente vai entender a necessidade de ter que chegar diante de Deus? Senhor, eu sou o Gabriel. Senhor, eu sou o Maurílio. Aquele que às vezes é uma coisa lá fora, consegue ser quase um super-herói profissionalmente falando, consegue ser o melhor naquilo que faz, mas na hora que chega em casa, a esposa não consegue olhar com um olhar de amor para a vida daquele cara, seus filhos não conseguem olhar para a vida daquele homem, como se de fato fosse Jesus sendo representado na casa por ele, porque esse é de fato que o pai tem que ser. Há algo de glorioso nesse negócio. E todo mundo tem que passar por isso, querido. É a hora que o Senhor nos dá o checkmate. Olha, qual que é o seu nome? E olha como que Deus é esperto, porque será que Deus não sabia que de fato aquele era Jacó? Não sabia. Será que Deus não sabia, por exemplo, o que Caim tinha feito com Abel? Sabia. E qual que é a pergunta que o Senhor faz para Caim? Caim, o que fizeste? Caim, cadê o seu irmão? Para Adão, mesma coisa. Adão, o que fizeste? Deus sabe, queridos. Mas qual que é a intenção do coração do Senhor? Ele quer que a gente revele a Ele. Que caia a ficha. Aqui, Jacó compreendeu. Não tinha mais como usar das estratégias de antes. Era ele a sós. Era ele com Deus. Coube ele falar o quê? Poxa, não tem plano, não tem alternativa, não tem meio termo, não tem uma tangente. Olha, eu sou Jacó. Eu sou o usurpador. Eu sou o malfeitor. Eu sou aquele que enganou todo mundo. Enganou o pai, enganou o irmão, que enganou o tio. E agora, só me resta isso. Falar quem de fato eu sou. Isso é confissão de pecados. Isso é nós termos uma vida na luz. Isso é nós nos chegarmos diante de Deus, Senhor, Pedro, né? Passou por isso. Para onde nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Se a gente não passar por esse tratamento, queridos, e compreender, aceitar, nunca seremos transformados em imagem e semelhança dele. E é o que Jacó demorou para entender esse negócio aqui. Quantos de nós também demoramos para entender isso? Repito, há algo de glorioso no estar a sós com Deus. E quando Deus se perguntar, quem é você? É porque Ele quer tratar.
Não tem receio de abrir seu coração. Senhor, eu sou aquele que olha, erra nisso, erra naquilo. E o mais incrível, né, eu lembro nessa mesma palavra que a gente meditou a respeito de Pedro, quando Pedro fala, Senhor, estou contigo, se o Senhor morrer, eu vou morrer junto com o Senhor. E vai lá e rasga a orelha do soldado, do sinédrio. Jesus vai, retoma, fala, Pedrinho, você não entendeu ainda. Esse Pedro foi que Jesus deu ainda, instruiu ele, falou, olha, revelou, foi Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. Assim, oh, que isso? Eu, Pedro, imagina. No momento que esse exato fato aconteceu, Pedro negou Jesus 3 vezes, o galo cantou. Eu lembro que tem um versículo que eu chamei muita atenção nesse dia, que foi Pedro olhando para Jesus. Os olhos dele se entreolharam. E ainda perguntei, queridos, que olhar que vocês acham que Jesus olhou para Pedro? Se fôssemos nós, a gente ia olhar com aquele olhar repreendedor, né? Te falei. Eu acredito que nesse momento, que apesar de Pedro ainda demorar para se converter, né, pastor? 14 anos depois ainda, tinha muito chão para frente. Mas naquele momento ali, caiu em Pedro essa questão que aconteceu com Jacó aqui também. Olha, não é possível. Eu estou traindo ele. E ele ainda consegue olhar para mim com amor. A mesma coisa aconteceu com Jacó. A mesma coisa acontece conosco, queridos. Nós estamos diante do Senhor. Abrimos nosso coração. Revelamos a Ele quem de fato somos, que na verdade Ele já sabe. Mas Ele quer que a gente fale isso diante dEle. Reconheça. Senhor, eu não sou quem eu penso, não sou quem os terceiros pensam a meu respeito. Eu sou isso aí, ó. Eu sou isso aqui. Mesmo assim, o Senhor olha para nós e é um momento de quebrantamento. Porque cai a ficha, poxa, mesmo eu sendo tudo isso aqui, consegue me amar? Consegue me aceitar como eu sou? Consegue olhar para mim com um olhar de carinho, sendo que, na verdade, deveria ser um olhar de desprezo? Que amor é esse? Que graça é essa? Né, que a gente possa receber dessa revelação do Senhor nessa manhã. Acho que tem só umas partezinhas aqui, dá para continuar no próximo domingo ainda, mas se eu quero falar, é porque eu praticamente já estou concluindo já. O Pedro, pode passar para o próximo slide, por favor? Acho que vai tomar tempo aí, semana que vem a gente termina, só para acabar essa parte aqui. Olha que bacana os comentários, né, de Macintosh. Jacó lutou muito até ceder, porque a sua confiança na carne era grande, e de fato, né, é o que acontece conosco. Porém, Deus pode deprimir até ao pó o caráter mais ativo. Ele sabe como tocar a mola do poder da natureza e escrever a sentença de morte inteiramente sobre ela. E até que isso não for feito, não pode haver verdadeiro poder de Deus com Deus ou o homem. Temos de ser fracos para podermos ser fortes. O poder de Cristo só pode repousar sobre nós em ligação com o conhecimento das nossas fraquezas. Por isso, embora Jacó fosse intimado a dizer o seu nome, ou seja, Jacó é um suplantador, todavia não recebe a revelação do nome daquele que havia lutado com ele até o deixar por terra. Jacó recebeu para si o nome de Israel, o príncipe, o que representava um grande passo andado, mas quando diz, dá-me, peço-te a saber o teu nome, recebe a resposta, por que perguntas o meu nome? O Senhor recusa a dizer o seu nome, embora tivesse levado a Jacó ao ponto de dizer a verdade quanto a si mesmo e o abençoasse de acordo com ela. Eu queria encerrar aqui, acho que está de bom tamanho, 10h30, mas tem algo de assim, fantástico nessa questão, e aí quem vier semana que vem a gente vai continuar, de Deus não querer revelar o seu nome para Jacó. Queridos, fenomenal. Tá? Essa questão que a gente já tem falado aqui, os níveis de intimidade, a gente vai fazer algumas comparações com outros personagens da Bíblia aqui,
e assim, tentar explicar, né, com base até aqui no Macintosh, fala o porquê que o Senhor não se revela a ele, apesar de ter feito isso em outras oportunidades com outros personagens também. Acho que ele está de bom tamanho. Irmãos, alguém quer falar algo? Perguntar, fazer uma colocação? Maurílio e Gabriel estão aí para tirar as dúvidas dos irmãos. São bênçãos demais. Vamos ficar de pé para a gente encerrar?